nos corredores do varejo. Esse é o nosso podcast, o podcast da Front Pesquisa. Aqui, eu, Juliana Piá e o meu sócio Fábio Caldas, vamos conversar com profissionais importantes do nosso mercado. A gente vai falar sobre novidades, tendências, movimentações e os assuntos do momento. Olá! Transformação digital tem sido um tema recorrente aqui nos corredores do varejo e você que nos acompanha sabe disso. Hoje nós vamos explorar um pouco mais do assunto na conversa com o nosso convidado Richard Svartman. O Richard foi gerente do time de plataformas de marketing digital da Microsoft na América Latina e também CEO de algumas startups, como a Estante Virtual e Mundi.com.br. Agora, em sua segunda passagem pela Multiplan, o Richard é diretor de inovação digital e trabalha em projetos que usam a tecnologia para criar valor para a companhia, lojistas e clientes. Richard, seja muito bem-vindo ao nosso papo. Eu queria começar a fala aqui do nosso lado agradecendo pela oportunidade. É sempre super importante, super interessante para a gente compartilhar o que a gente está fazendo. É importante os lojistas saberem, é importante a indústria saber o que a gente está fazendo. Também tem uma questão super importante para a gente, posicionamento da Multiplan. O brand awareness da Multiplan como uma empresa inovadora nos ajuda a atrair talentos também. Então, essa oportunidade de falar também ajuda por aí. Tá? Então, é isso. Estou preparado para as perguntas. Legal, obrigada, Richard. Eu vou começar te perguntando um básico aí dessa história toda de desenvolvimento omnichannel e transformação digital. Como foi a ideia, de onde surgiu a ideia de criar o aplicativo da Multiplan, o Multi, né? Como que surgiu essa ideia? Me conta aí brevemente. Vamos lá, quando você fala de transformação digital, você fala de dois eixos principais, um deles quebrado em dois. Vamos lá, você fala no business existente, você fala de melhorias operacionais e você fala também da melhoria da experiência do consumidor. A outra parte da transformação digital fala de novo crescimento digital. Então, uma coisa que você tem que fazer anterior a isso, anterior a você alocar esforço em cada uma dessas pernas aí, você tem que ver o que você tem de ativo, né? Que munição você tem para esse processo. Uma coisa que nos grita é a quantidade de clientes que a gente tem nos shoppings, né? Nossos shoppings recebem cerca de 200 milhões de visitas por ano, né? Então, isso é um ativo. A gente tem um ecossistema de lojistas super saudável, assim, é um dos melhores da indústria, né? Então, esse é um outro ativo que a gente tem. E a gente tem nossos recursos humanos, né? A Multiplan se destaca na indústria por ter gente muito experiente, né? Tem gente aqui com 10, 15, 20, 30 anos de casa, né? Então, uma empresa se destaca e tem um conhecimento da indústria de shopping muito profunda. Então, juntando esse volume enorme de visitas que a gente tem, juntando o ecossistema de lojistas que a gente tem e também o posicionamento dos shoppings da Multiplan, que são shoppings que já têm entretenimento há muito tempo, né? Já tem excelentes restaurantes há muito tempo, já conta com parques há algum tempo, né? Já são shoppings que transcenderam o varejo de consumo, né? Por si, a gente entende que a gente tem uma jornada do consumidor no nosso shopping, desse grande volume de consumidores no nosso shopping, que passam por esses lojistas e que frequentam esses eventos, esses parques, e a gente pode tornar a experiência dele melhor, né? Então tem a questão de transformar a experiência desse consumidor melhor, que é uma daquelas pernas. E também tem uma oportunidade operacional, né? Olha, tem esse volume enorme de pessoas, como é que a gente pode melhorar a experiência desse consumidor e ainda ter ganhos operacionais? Então a gente pensou, olha, a gente precisa, para chegar nesse cliente, a gente precisa de um canal direto. E aí a gente pensou no nosso aplicativo Multi, né, que hoje está chegando. Eu tenho que trabalhar com os números divulgados mais recentemente, mas já passou há muito tempo de 3 milhões de downloads, né? A gente está, na verdade, até se aproximando dos 4 milhões de downloads. A gente tem 62 mil avaliações nas lojas de aplicativo e a média é 4,9, né? Então, a gente estabeleceu esse canal. A primeira parte da nossa estratégia era estabelecer o canal.
Agora, para esse canal ser importante mesmo e poder ajudar na jornada do consumidor, a gente precisava recheá-lo de facilidades e funcionalidades. Aí começou a entrar o pagamento de estacionamento pelo aplicativo, o programa de fidelidade pelo aplicativo, as sessões de cinema que a gente tem lá listadas no aplicativo. A gente começou a ter toda a facilidade do cliente conseguir ligar para as lojas, para o WhatsApp das lojas, pelo aplicativo. As promoções de Natal, mães, etc., pelo aplicativo. Né? Então, isso é uma coisa que a gente achou o aplicativo e fez o aplicativo ter volume de uso. O aplicativo foi aberto ano passado cerca de 12,7 milhões de vezes. A gente teve 12,7 milhões de sessões do aplicativo no ano passado. O que mostra, né, quando você fala daquelas 200 milhões de visitas, um pouco da penetração que o aplicativo tem na nossa base de clientes. Tá? Então, a gente está lá na jornada do cliente, a gente está melhorando a experiência do cliente, porque ele pode participar de uma promoção do conforto da casa dele, em vez de ficar numa fila no shopping para poder submeter a nota fiscal dele, ele faz isso da casa dele. A mesma coisa para o programa de fidelidade, ele pode fazer andando pelo shopping, ele pode entrar na fila de um evento sem ficar fisicamente numa fila, podendo passar pelo shopping consumindo mais. Ele tem cupons de descontos em lojas, né? A gente tem tido muito sucesso com esses cupons de desconto, aí entra aquele fator ecossistema de lojistas. Isso é um atrativo para o cliente. E, ao mesmo tempo, nisso tudo que eu estou falando, também tem um ganho operacional para a companhia, né? Que é a gente precisa de menos ATMs para estacionamento, a gente precisa de menos guichês para promoção, a gente, na verdade, nem precisa mais de guichês para promoção de Natal, etc. Então, tem um ganho operacional incrível. As filas para os eventos são super mais bem organizadas. Então, a gente já juntou duas coisas aqui, né? A experiência do consumidor e agora a gente está falando um pouquinho de eficiência operacional. Né? E aí agora, o terceiro tripé do que seria, do que é definido lá na literatura como transformação digital, o novo crescimento digital, vem do impacto que a gente está fazendo nesses clientes. Né? A gente está agora, estamos conseguindo nos comunicar com esse cliente fora do shopping, trazê-lo para o shopping, porque a gente tem todo um trabalho de ciência de dados, né, que completa lá aquela sequência de canal, recorrência de dados, utilização de dados. A gente tem todo um volume de dados que nos faz conhecer melhor nossos clientes. Então, hoje em dia, a gente tem uma assertividade 9 vezes melhor das comunicações que a gente faz. Então, quando a gente tem um evento infantil no shopping, a gente sabe exatamente para quem mandar uma comunicação e um convite do evento infantil, apenas como um exemplo. Né? Então, a gente está aumentando, a gente está começando a impactar, sim, o volume de visitas ao shopping e também o upsell dentro do shopping, né? Porque quando a pessoa usa o aplicativo para participar de uma promoção, a gente detecta que a pessoa está no shopping, a gente consegue sugerir um cupom de desconto, consegue sugerir um restaurante para ele fazer uma reserva. Então, nisso, a gente está batendo aquelas três coisas da literatura de transformação digital. Tá? Mas tudo começou, a sua pergunta, né, Juliana, como isso tudo começou, e eu falei bastante, tudo começou com isso, com o inventário dos ativos que a gente tem, isso nos levou a ter o maior app da indústria, né, com a melhor nota da indústria. Mas tudo começou com isso, né? O que a gente tem na mesa e como é que a gente pode atender melhor nosso cliente. Como a gente pode resolver um problema dele, né? Resolver melhor a vida dele, acho que é por aí. Richard, e o que você enxerga de desafio, assim, na criação desse aplicativo, na implementação? Qual que você acha que é o principal desafio que vocês têm enfrentado? Ou que vocês enfrentaram até agora, né? Porque uma coisa que eu ouço muito dos nossos clientes é que um desafio, um dos principais, fora a parte do desenvolvimento, de integrar muitas funcionalidades e muitas coisas úteis para o cliente, né, é a taxa de desinstalação, né, que existe uma grande taxa, porque o consumidor instala, ele paga o estacionamento, mas muitas vezes ele só vai usar esse aplicativo de novo daqui um mês, até ele já tirou ali da página inicial dele e coloca de novo quando precisar. É uma das coisas que eu ouço muito. Esse é um ponto para vocês também, ou existem outros desafios? O que você enxerga?
Esse é um ponto interessante, né? Quando a gente começou a trabalhar o aplicativo, aí todo mundo veio com aquelas estatísticas do Google, né? 93% das pessoas desinstalam em Sim. 6 dias e meio, etc, né? A gente, sabendo disso, né? Sabendo dessa questão, a gente teve esse esforço, né? De botar funcionalidades recorrentes no aplicativo, né? Então, e isso acho que foi uma das coisas que nos levou a ser um super aplicativo hiperlocal. Super aplicativo porque ele reúne uma série de funcionalidades, né? Não é um app de estacionamento, não é um app de fidelidade, nem um app de diretório de loja, né? Que nem a gente vê no mercado. É um app que tenta ser completo, né? Por isso que ele é um super app. Hiperlocal, porque a gente também não tem nenhuma ambição de trabalhar e investir dinheiro fora das nossas áreas de relevância, né? Porque nosso papel aqui é potencializar a loja física. A gente vê que o ouro está na loja física, né? A gente acredita muito nisso. Esse é o nosso diferencial, né? Então a gente bota o pagamento de estacionamento, a gente bota a promoção, a gente bota o programa de fidelidade, que obviamente tem uma recorrência grande, os próprios cupons de desconto. Isso tudo misturado gera bastante recorrência no aplicativo, né? Por isso que a gente teve aqueles 12 milhões e 700 mil visitas ao aplicativo no ano passado. E uma coisa que é interessante que a gente tem visto são picos cada vez mais altos e vales cada vez mais altos de utilização. A gente usa a métrica MAU, né, que é Monthly Active Users, né, usuários únicos mensais, e a gente vê nitidamente vales crescendo. É claro que segue uma sazonalidade do varejo Claro. e do shopping, mas está satisfeito. E eu acho que o segredo foi isso: rechear o aplicativo com funcionalidade de recorrência e atrativos para o consumidor. É. Não só o pagamento do estacionamento e a do cinema, né? Que é o que a Isso. gente mais vê por aí. Richard, você acha que a pandemia se insere nesse contexto de alguma forma? Né? É a pandemia, porque o aplicativo de vocês é do ano passado, pelo que eu estou entendendo aqui, como a gente vê ele hoje, ele é do ano passado. É, a pandemia acelerou isso ou não? O papel da pandemia na história do aplicativo ou da transformação digital? A gente está focando no aplicativo como um exemplo, né? Mas na transformação digital como um todo da companhia. Olha, a gente entende que a pandemia digitalizou o usuário e digitalizou o lojista. Isso trouxe para a gente algumas facilidades, né? As pessoas ficaram mais acostumadas com o relacionamento do aplicativo, os lojistas ficaram mais interessados em digitalizar. Isso tudo nos trouxe benefícios, tá? A gente tem, hoje em dia, muito mais lojista que faz venda por WhatsApp na loja para pick-up ou até para entrega. Isso é bom para a gente, né? A gente quer fortalecer os lojistas como um todo e agora eles têm esse músculo, né, importante. E a gente acha também que o pós-pandemia trouxe um fluxo muito grande para o shopping, né? Trouxe um entendimento de, poxa, olha o que eu perdi, né? Então, essa é uma coisa, a gente teve lá na NRF, agora em janeiro, uma comitiva aqui da Multiplan, a gente ouviu isso muito lá e refletia muito o que a gente está vendo aqui, né? Essa volta, né? Esse desejo de sair de casa. E os shoppings da Multiplan são muito bem posicionados para isso, né? Se você for pensar, nossos shoppings, de novo, tem parques, tem excelentes restaurantes. Então, eles já foram desenhados pré-pandemicamente para esse mundo um pouco diferente, né? E se você for pensar, e saindo um pouquinho aí da pauta, Juliana, desculpa, é, quando você fala de modelos de negócio, se fala muito em marketplace, fala-se muito em plataforma, né? São termos do mercado de tecnologia, né? Uber é uma plataforma, Airbnb é uma plataforma, Mercado Livre é uma plataforma, todo mundo é plataforma, todo mundo é marketplace. Os shoppings são um modelo muito moderno de negócio. Se você for pensar, ele já era uma plataforma antes do pessoal chamar de plataforma, porque ele já era um lugar onde consumidores e clientes encontravam lojistas e entretenimento, né? Então, ele já era essa plataforma de dois lados muito antes de ter o marketplace online. Isso é um modelo super defensável de negócio,
em um modelo super forte, assim, de crescimento muito forte, né? Por isso você vê nossos shoppings com expansão, a gente abrindo mais shoppings. É claro que eu estou falando dos shoppings A, né? Shoppings bons, né? Os líderes, né? Líderes de Líderes. mercado. Uhum. Então, é um modelo de negócio super resiliente, né? E no no mundo pós-pandemia, ele se beneficiou, né? Dessa digitalização que eu falei do consumidor e do lojista, e pelo simples desenho dos nossos ativos, né? Pela necessidade da volta, né? Pelo desejo da volta. Para mim, o que ficou muito claro na NRF esse ano foi, a frase que ficou para mim foi, na dúvida, volte ao básico. E o que que é o básico do varejo? É a loja física, né? Então, é o que você falou, nosso principal ativo, nosso, de vocês, é o principal ativo, vale ouro, porque o online ele entrega outras coisas, não entrega o que nós no canal físico entregamos. E para mim isso ficou muito claro ali nas falas da NRF. E, Juliana, assim, falando da NRF, você tocou um ponto, né? As pessoas falavam muito de experiência, né? A loja física, experiência. E uma outra coisa super bacana que a gente ouviu lá foi que as empresas estão usando a tecnologia que elas, as empresas que estão usando as tecnologias que elas usavam no online e estão trazendo para as lojas, né? Então você viu uma série de lojas fazendo um aplicativo, porque afinal de contas elas não conseguem atender todas as centenas de clientes que estão na loja ao mesmo tempo. Então, um aplicativo para a pessoa fazer um autosserviço. É o checkout com tecnologia, né? Então, é isso. As empresas estão trazendo a tecnologia do online para o shopping, né? A tecnologia é um aliado, né? Na verdade, né? Nesse sentido, né? É um potencializador das lojas físicas, tá? Então, só para complementar essa questão do NAF, e é mais ou menos o que a gente está fazendo, né? O que a gente Sim, fez a gente privilegiou a jornada do consumidor relacionada ao nosso shopping. Então, a gente tem um aplicativo que, da mesma forma que a gente ouviu lá na NRF, que as empresas estão botando tecnologia dentro das lojas, a gente está botando tecnologia dentro dos nossos shoppings, para facilitar essa experiência do consumidor. e voltando, falando do Brasil, né? Falando de onde estão os ativos Multiplan. É, a digitalização do brasileiro, da população, ou seja, o acesso à internet, por exemplo, que a gente sabe que hoje não é pleno, né? O brasileiro tem muita dificuldade de acesso à internet. Você vai para alguns lugares, a internet não funciona. A gente sabe que o Brasil tem toda uma questão. Você acha que de alguma forma impacta o crescimento de vocês na digitalização da Multiplan ou do aplicativo, crescimento, sucesso do aplicativo? Olha, essa é uma questão, né? A gente tem diversos shoppings é, em regiões diferentes e alguns com algumas características um pouco diferentes, né? Na média, os shoppings da Multiplan são muito, vai ter um público São muito mais capitais qualificado. também, né? Isso. Mas sim, a gente tem alguns desafios, né? A gente tem a preocupação de deixar o nosso aplicativo compatível com versões anteriores do Android. A gente tem a preocupação de fazer o trânsito de imagens de uma nota fiscal ser o mais reduzido possível, né? A gente teve, claro, umas dores de crescimento. A gente trabalha muito aquele ciclo de aprendizado, teste, construção, né? É, e nisso a gente aprendeu, olha, a gente tem que acomodar umas versões de aplicativo de sistema operacional Apple e Android anteriores. Então, isso está embutido um pouquinho na nossa estratégia. A gente aprendeu um pouquinho disso. Sim, a gente vai, como você falou, né? Vai aprendendo no ciclo. O Richard, sucesso. deixa. Desculpa, Ju, te Não, cortar. Eu só queria aproveitar e entrar um pouquinho nessa questão do desenvolvimento para entender quanto tempo, qual que é o tamanho da equipe envolvida no desenvolvimento desse aplicativo e quanto tempo que durou desde vocês conceberem o projeto até colocarem ele no ar. Olha, a Multiplan foi consistente com esse projeto desde ele começou a ser pensado em 2018, né? Então, se ao mesmo tempo a gente teve esse ciclo, né, o ciclo enxuto, né, de construção, aprendizado, etc., a gente também teve uma consistência ao longo dos anos, né? Então, a gente começou a pensar o aplicativo em 2018
foi construindo ele aos 2019, testando funcionalidades, até ele vai até fazer uma campanha de lançamento um pouco mais forte ano passado. Mas ele está aí já há algum tempo sendo testado e aprendendo. A Multiplan já tem um grupo de inovação desde 2013, né? Que era antigamente chamado de Centro de Inovações Digitais, hoje em dia é chamado de Mind, que é o Marketing, Inovação e Negócios Digitais. Então a gente já pensa approaches aí de tecnologia há muito tempo, né? Como que é gerenciar a expectativa por retorno com um projeto tão longo desse, né? Vocês começaram em 2018, você falou que começaram a campanha de lançamento mais intensa em 2022. Então, são aí 4 anos de desenvolvimento. Como que gerencia a expectativa por retorno de um trabalho desse? Não, excelente ponto, Thaís. A gente sempre entendeu que o retorno está no shopping, né? É, então a gente tem duas formas da gente ver isso. Um é o ganho operacional, que a gente está vendo, a gente pôde reduzir o número de ATMs de estacionamento. A gente tem um outro ponto que é aumento de venda, né? E isso a gente tem visto vários sinais. A gente tem visto lojista com aumento de vendas de 10%, a gente tem visto alguns lojistas que atribuem ao multi 50% do seu tráfego, né? Então a gente tem assim essas questões anedotais muito fortes, a gente tem as métricas proxy, né? As proxy metrics, né? Porque a gente não consegue ver o final. Mas quando a gente bota 500 eventos no aplicativo no ano passado, quando a gente bota e nisso você tem um ganho operacional que você reduziu equipe que cuida dos eventos. Quando você tem 36% das vendas de Black Friday e Natal sendo capturadas no aplicativo diretamente, sem as pessoas terem que ficar em fila. A gente fez a conta também de, olha, quanto é que a gente está poupando de pessoal, né? A gente tem esse retorno que a gente consegue ver, esse a gente faz na conta do lápis. Para a receita, a gente está usando essas métricas proxy, né? Que, olha, a gente tem essas anedotal do testemunho dos clientes e a gente tem a gente tem uma modelagem financeira que indica, olha, a gente trocou não sei quantas centenas de milhares de cupom, e isso tem uma conversão física tal, que gera um acréscimo de venda tal, né? Então é assim que a gente defende o nosso orçamento ano a ano com sucesso, Thaís. A minha próxima pergunta eu vou até pular, porque era sobre expectativa, era sobre se o aplicativo tinha, se vocês tinham o sucesso já era esperado, se isso foi uma surpresa para vocês. Acho que você acabou de falar, né, sobre as expectativas. A gente, assim, é tudo aquele ciclo lean, né? O ciclo enxuto, né? Talvez a gente tivesse com uma equipe menor, um aplicativo menor, se durante esse ciclo todo de aprendizado, teste e construção, a gente não tivesse visto já sinais de sucesso, Isso, né? Então, isso foi muito sim. importante durante o caminho, né? Aí a gente vai ajustando e tendo mais orçamento, né? Mas a gente é super responsável com o dinheiro do nosso investidor, do nosso acionista, né? Então, isso é tudo acompanhado e tudo muito discutido ao longo do ano e culmina numa discussão de orçamento, né? No final E do ano. com muita métrica e com muita estratégia, né, gente? Isso. Vem cá, a gente sabe que o público que usa o aplicativo é diferente do público geral que está no shopping. Normalmente é diferente, né? Você tem algumas particularidades. Para vocês, Multiplan enxerga isso também? Que o cliente que usa o aplicativo é diferente do cliente que está no mall? Ou o que vocês enxergam disso? Não, a gente vê que a gente tem uma penetração nos shoppings que não abrange todos os clientes, mas Claro, uma coisa interessante é que é, 100% das promoções do shopping são pelo aplicativo hoje, né? Então, aquela amostragem que você tinha lá atrás, a gente já tem no aplicativo. Então, a gente parte disso para mais, para mais. né? Uhum. Então, no último trimestre do ano passado, a gente teve, não sei, 45% dos usuários do aplicativo nem participaram da promoção, né? Então, isso só mostra que a gente está quase dobrando, né, o número de pessoas que a gente está mapeando a jornada dentro do shopping, né? Então, isso também traz uma possibilidade de a gente, poxa, introduzir essas pessoas ao programa de fidelidade, introduzir essas pessoas à promoção para a gente ter mais dados
dados de compra dessas pessoas. Então, isso tudo para completar que é isso. A gente sabe, mas a gente está vendo o upside do uso do aplicativo nisso. Em relação à métrica anterior, quero olhar para o cara da promoção, né? Para o famoso Isso. cadastro de promoção que sempre teve suas Isso. questões, né? Você não atrai todo mundo para promoção, o cara tem que gastar tanto, então a gente enxerga essas diferenças. Então, entendo, o aplicativo melhorou, né? Te trouxe um upgrade aí para os dados que você está olhando, claro. Então, se a gente fala que a gente detectou 36% das compras ano passado, de Black Friday e Natal, e a gente ainda teve 45% das pessoas que usaram o aplicativo que não subiram uma nota, a gente acha que a gente está com um percentual bem bacana do consumo dos shoppings, ou melhor, dos consumidores do shopping usando o aplicativo. Juliana, só para complementar aí. Sim, vocês têm uma métrica que indica que esse número é maior que a média? Aqui é pura curiosidade, tá? É maior do que a média de outras companhias, porque o que eu ouço muito é de que o aplicativo tem uma baixa penetração, né? E aí, acho que a gente volta para a pergunta que eu fiz lá atrás, do o quanto o aplicativo de vocês é completo, né? Mas tem uma métrica no mercado, na indústria de shopping, que fala desse número? Assim, Conhece? os shoppings, assim, a gente tem um desafio. O pessoal que trabalha, eu e meus colegas que trabalham em outras empresas de shoppings, tem um desafio grande, né? Não tem benchmark, né? O que a gente está fazendo A aqui gente no vai construindo o Brasil tempo todo, né? é exatamente super diferente. Tem uma pincelada lá no Oriente Médio, aí você tem um outro, sabe, um outro pessoal fazendo uma coisa interessante, mas não tem um benchmark, assim. E isso é um desafio muito grande aqui da nossa indústria, né? Então falta esse benchmark. A gente procura muito benchmarks em outras indústrias. Então, por exemplo, a gente pensa no aplicativo da Disney, aquele aplicativo que você tem a sua jornada, não sei quem aí foi já na Disney nessa época de aplicativo, mas você faz tudo pelo aplicativo. Então, esse é o nosso benchmark. A gente procura um benchmark fora da nossa indústria. E para você frequentar a Disney, você precisa ter o aplicativo. A gente não é assim, nosso aplicativo não é obrigatório, não é, mas gera uma facilidade. Nossa expectativa é que ele gera uma facilidade tão grande no shopping, uma oportunidade tão grande para os nossos clientes, que ele mantenha uma penetração super interessante. Quando você fala que o aplicativo foi aberto 12,7 milhões de vezes ano passado, você compara com as 200 milhões de visitas que a gente tem ao shopping todos os anos, você começa a ver que você tem uma penetração legal. Até porque o aplicativo é bastante usado dentro do shopping ou decorrente de uma visita ao shopping, né? Então a gente está super satisfeito com a penetração do aplicativo, com o uso do aplicativo. Não é facilmente comparável o nosso aplicativo com a estratégia de outros grupos, né? Então talvez as comparações sejam diferentes, talvez o intuito de outros aplicativos seja diferente, mas o nosso está tendo bastante penetração, sim. Legal. E o objetivo é chegar ao patamar da Disney. O cliente tem que ter o aplicativo para estar no shopping, para usar todo. Aqui na Multiplan, a gente fala que o lojista é rei, mas o cliente é Deus, né? A gente tem muito cuidado assim, com a experiência do cliente, ver os pontos de contato que ele baixa o aplicativo. A gente tenta usar muito mais oportunidades e incentivos para a pessoa baixar o aplicativo do que ser uma coisa, olha, se você não tem, você não brinca. Você Né? não está no jogo, né? Não está no jogo, né? Então a gente tem essa percepção de muito respeito ao cliente. Sim. Você falou de lojista agora, né? O lojista é rei. Como que o lojista usa no dia a dia o aplicativo? Qual é o papel dele? Como ele entra nessa história toda, né? Como que a gente veio falando bastante de cliente, mas o outro público, né? Que é o lojista, como que ele entra nessa história toda? Os lojistas estão vendo muito sucesso na estratégia de cupom, na estratégia deles de benefícios para os programas de fidelidade dos shoppings, né? Então a gente ouve, a gente é procurado, a gente no começo tinha que prospectar Sim. muitos lojistas, hoje em dia já tem os lojistas que nos procuram, né? E sua boa parte super satisfeitos, né? Então é isso, a gente tem essas questões anedotais que eu falei de um lojista dizendo que teve 50% de aumento de fluxo porque ele botou um cupom
no multi. Você tem o outro que disse que a área dele, ele tinha uma área meio parada na loja, ele incentivou o fluxo para aquela parte da loja dele, aumentou o faturamento dele total em 10%, e os lojistas se falam, né? Então a gente vai começando a ter uma massa crítica, né, resolvendo essa questão do ovo-galinha, né, ter consumidor querendo desconto, e aí tendo desconto, mais descontos para atrair mais consumidores, né, aquela história do ovo-galinha. Quem veio primeiro? Quem veio primeiro, e do nosso lado. E quando você, tendo assim, experiência nessas plataformas de dois lados, você sempre tem que subsidiar um lado antes, né? Você sempre tem que ter um lado antes para atrair o outro. E o que a gente fez aqui foi ter um aplicativo muito baixado, com muita frequência de uso, talvez pelo pagamento de estacionamento, talvez pelo programa de fidelidade, talvez pela promoção, talvez pelo horário de cinema, etc. A gente construiu isso, investiu nisso, nessa audiência fortíssima, e aí agora a gente consegue fechar a ponta da galinha, né? E ter mais lojistas interessados em participar. A gente fala bastante de métrica, né? E quando você fala que tem bastante lojistas, você tem uma métrica disso, qual a penetração entre os lojistas? Sei lá, é 50% que participa, que tem interesse, é 80%, é 10%, é 20%? Juliana, fugindo da tua pergunta, a gente tem uma penetração muito maior em alimentação, em serviços, mas a gente tem visto bastante sucesso em é, consumer electronics, né, de eletrônicos, né? Então a gente também tem visto muito sucesso. E aí um lojista vê o outro fazendo, né? Não posso citar nomes aqui porque eu não tenho autorização, mas é clássico, né? Então a gente já começou com uma base muito forte, serviço e alimentação, e agora está indo para eletrônicos e para os outros setores, tá? Então a gente também, só para dizer que a penetração é irregular, mas É muito muito por forte nos segmento. setores e navegando para os outros. E é uma Eu- penetração uniforme em todo o Brasil? Como é que é essa distribuição em shoppings fora de São Paulo? Excelente pergunta de novo, Thaís. Assim, depende muito do mix do shopping, né? A gente tem os shoppings nas capitais, que tem muitas lojas de rede, você tem uns shoppings mais no interior, que tem talvez uma penetração maior de lojas locais, né? Campeões locais, né? Então a gente tem uma estratégia dupla aqui, né? A gente tem um time centralizado que cuida dos key accounts, né? Então a gente consegue uma penetração, a gente fecha uma negociação, você tem em todos os shoppings, e a gente tem equipes dos shoppings super alertas, fechando esses campeões locais, tá? Então, varia muito, né, da composição do shopping, né? Mas, assim, quando a gente fecha um key account, a gente consegue beneficiar 15, 16, 17, ou até todos os shoppings. Richard, como é que foram as primeiras conversas com os lojistas para entrarem no aplicativo? Teve desconfiança ou teve uma boa receptividade? Como foi isso? Olha, tudo depende do esforço, né, que você dá pro lojista, né? Eu acho que é aquele negócio. é, Alguma probabilidade de resultado com baixo esforço do lojista, ele fecha negócio, né? Então a gente começou fazendo tudo por eles, né? Vamos, peraí, dá arte, dá o logo, peraí, vamos fazer aqui, a gente vai te promover. Foi um trabalho de venda forte, né? Por causa de desconfiança de marca, autorização das marcas, mas é isso, você tem que ajudar o lojista, né, com um esforço nosso. E aí, hoje em dia, ele já partilha um pouquinho desse esforço, tá? Mas foi um trabalho intenso de roadshow de vendas, né? E foi fundamental o papel dos shoppings, né, das gerências de marketing dos shoppings nessa venda interna. Que acho é que uma conversa com o lojista de cada shopping, não com a rede, né? Você tem as duas estratégias, né? Você tem a rede e você tem o lojista local, e às vezes o lojista local te leva para a rede, né? Uhum, Porque ele tem que pedir autorização para a rede, e a gente acaba fechando uma negociação geral. legal. Acho que é a história do dar a mão e desenvolver, como era no passado, quando a gente trazia lojista para o shopping, que o cara era essencialmente um lojista de rua, e você precisava ensinar ele a ser um lojista de físico não, ele era físico, mas um lojista de shopping. Agora tem que dar a mão e ensinar o cara a ser um lojista também, se aproveitar, se apropriar dos atributos digitais, né? Acho que é a mesma história, no final do dia é a mesma história.
Richard, um dos assuntos, no momento, é inteligência artificial, né? Explodiu agora, faz, sei lá, algumas semanas, está todo mundo falando do tal do chat, inteligência artificial volta à pauta, né? Do consumidor mais geral, mais da massa. A inteligência artificial está no aplicativo de vocês, está incorporado no aplicativo de vocês já, e de que maneira? Se sim, né? De que maneira? A gente está usando aprendizado de máquina, que é a inteligência artificial, já nas nossas estratégias de ciência de dados, né? Então, a gente tem um pouquinho de treinamento lá importante. A gente tem no nosso chatbot já a inteligência artificial, né? A gente tem um chatbot com muita informação dos shoppings, ele vai aprendendo, e tem uma questão de retroalimentação, tá? Então, a gente agora, assim, o que a gente quer fazer é fazer um upgrade, né, nesse ferramental que a gente tem, né? Porque ficou mais disponível, né? E eu acho que até uma coisa que parecia esquisita para o cliente no passado, né? É aquele negócio, pô, você não pode assustar muito o cliente, às vezes, né, com uma comunicação, etc. Agora já é até esperada por ele, né? Então, ele talvez espere um chatbot automático mais inteligente do que ele esperava lá atrás. Né? De novo, a questão e desculpa o anglicismo, mas aquele negócio é creepy, né? Que é a preocupação que você não pode fazer um negócio que é meio esquisito para o cliente, né? Agora as coisas vão se normalizando, né? A gente tem essa oportunidade. E de resto, falando de inteligência artificial, a gente acha que o modelo de shopping é super resiliente, né? A gente acha que não é uma das indústrias que vai ser afetada, né? E a gente acha que é mais ferramental para a gente, né? Tanto para o trabalho da holding, trabalho de gestão, quanto para esses dois pontos que você levantou, de utilização para o cliente, etc., Juliana. Sim, sim. Richard, e sim, pensando para o futuro, né, para a gente ir caminhando aqui para o final, como você enxerga o futuro da integração da loja física, os pontos de venda físico, o universo digital, o shopping, enfim, falando de futuro, como que você vê toda essa digitalização do varejo para o futuro? Olha, a nossa crença aqui na Multiplan, e corroborada pelos estudos que a gente vê pela NRF, etc., é que a inteligência, que a tecnologia é uma ferramenta, né? E ela vai permear o shopping, sim, ela vai permear o shopping, vai permear as lojas, mas como um facilitador, né? Então, o cliente vai ter na mão dele o nosso aplicativo, ou o aplicativo das lojas, ou algum outro dispositivo que vem por aí, né, daqui a alguns anos, né, que pode também ajudar. Mas é isso, é ferramental, né? Vai ter sempre essa questão do mundo físico, tá? Então, as pessoas precisam sair, as pessoas são sociáveis. A nossa realidade aqui no Brasil é muito diferente da realidade dos Estados Unidos por metragem de varejo. A gente entende que tem um teto para o digital, não tem para o digital puro, 100%, né? A gente tem que entender qual é esse teto, mas os shoppings estão prosperando no Brasil, estão crescendo fluxo, crescendo vendas, né? Estão numa trajetória de alta também, né? Pelas características locais. Então a gente acha que é isso, vai ser a mescla dos dois. Contudo, né, o varejo brasileiro é a palavra, acho que foi a palavra do final da pandemia e é a palavra de agora, é resiliente, né, porque o consumidor brasileiro, ele é diferente também. A gente estuda muito o comportamento das pessoas e a gente já entendeu que o brasileiro não vive sem shopping físico, né, a ânsia de estar no shopping, de ver gente, até como a gente usa muito o termo válvula de escape. O consumidor gosta de estar no mall, gosta de ir para o shopping para lazer, para entretenimento e para ver gente. Enfim, acho que vida longa aos shoppings brasileiros, né? As pessoas precisam de experiência, né, Juliana? Assim, a gente Experiência física. experiência física, né? Então é isso. A gente via os shoppings em outros países botando o cinema do outro lado do estacionamento, né? E a gente já botava eles dentro do shopping. Então esse é um exemplo, né? A gente já focava em experiência aqui no Brasil, né? Então é isso aí. É isso, obrigada, Richard. Adorei a nossa conversa. Para mim, foi super esclarecedora. A gente falou sobre pontos que eu tinha muita curiosidade de perguntar sobre o acesso ao aplicativo e métrica e tal, e para mim foi super esclarecedora. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente. A gente agradece a oportunidade. Foi um ótimo papo.
E obrigada a você também, nosso ouvinte, que ficou até o final. E se você gostou do conteúdo, segue o nosso canal nos Corredores do Varejo e acompanhe as novidades que a gente traz para vocês. Até a próxima!